Supere as suas fraquezas para o seu próprio bem. Elas sugam a sua energia. São como cortes por onde o sangue esvai, se perde e é desperdiçado. As fraquezas tornam o ser humano dependente da matéria grosseira mais densa, sendo que o ser humano deve usar a matéria grosseira densa, mas sem se tornar dependente dela no sentido de viciado, amarrado, subjugado e escravizado. Muitas pessoas hoje estão escravizadas, seja por causa do sexo, da bebida, drogas mais pesadas, a ganância, a ostentação. Tudo isso prende de tal forma o ser humano à matéria grosseira mais densa que ele não faz um uso consciente dela, mas sim acaba sendo subjugado, dominado, amarrado, e assim não consegue se desenvolver plenamente. Então a matéria em si, ela não é um problema, ela é o veículo do qual o espírito se utiliza para o seu desenvolvimento. Mas se o ser humano vive demasiadamente no cabeção, na mente, no raciocínio, na razão, no intelecto, não ouvindo mais a sua intuição, o que acontece? A sua visão acaba sendo limitada de tal forma que o indivíduo enxerga a matéria de forma errada. E nisso está o problema, e nisso está o materialismo. Quando o ser humano é apenas mente, apenas razão, apenas cabeção, apenas a inteligência da matéria grosseira mais densa, perdendo a inteligência emocional ou a sensibilidade espiritual, ou seja, a intuição. Se o ser humano é intuitivo, ele faz um uso da matéria, ele a utiliza como instrumento para o seu crescimento. Mas sem essa visão holística que transcende a própria matéria, o ser humano a enxerga de forma errada e a mente ela busca subjugar as coisas, usufruí-las de forma errada, acumulá-las, né? A mente ela é acumuladora de coisas, acumuladora de conhecimentos. O ser humano vai entupindo a sua mente de conhecimentos e mais conhecimentos e mais conhecimentos, e sofre lá pelas tantas um verdadeiro soterramento de conhecimentos. E assim a inteligência emocional, debaixo de toda essa pilha de conhecimentos materialistas, não flui mais, não funciona mais. E sem essa inteligência emocional, o ser humano fica com uma visão completamente limitada e parcial da vida. Uma visão racional e materialista, sem ter um direcionamento que precisa partir do espírito, através da intuição. E é por isso que o ser humano se torna presa fácil das suas fraquezas, dos seus vícios, porque está muito aqui, e quer lutar contra os vícios e contra as fraquezas utilizando apenas a mente. Apenas a mente. Não, o ser humano não consegue se libertar das fraquezas sendo racional apenas. Não, ele estará lutando com uma ferramenta errada, com uma arma errada, com uma espada errada. A única forma de se libertar dos vícios, das fraquezas, das pendências, é como? Através de algo que transcenda a matéria grosseira. A mente não transcende a matéria grosseira. Ela é a forma de inteligência da matéria grosseira. E se o ser humano lutar contra as fraquezas apenas mentalmente, ele continuará envolvido nas teias da matéria grosseira constituída
de forma errada. Essa matéria grosseira hoje está constituída de forma errada, porque os seres humanos interferiram de forma errada nas coisas. Os seres humanos, como mediadores espirituais, eles têm a capacidade e o poder de interferir no processo das coisas sobre a Terra, positivamente ou negativamente. E por causa desse excesso de mente, a humanidade interferiu negativamente na matéria grosseira. E por isso que hoje tudo está se voltando contra o ser humano. E se ele busca lutar contra as fraquezas mentalmente, ele não as transcende. Ele desfere golpes cegos no ar e acaba se cortando com a própria espada, acaba se ferindo e não consegue se libertar das fraquezas e cai num looping mental, porque a mente, o que acontece? Ela não consegue se erguer até planos mais elevados. Ela fica num looping, ela sobe um pouco e novamente retorna. Ela sobe um pouco e novamente retorna. Então, o ser humano demasiadamente racional, ele vive num looping mental que não lhe permite levantar voo. Para levantar voo e conseguir ligação com planos mais elevados para se libertar das fraquezas, captando energias desses planos que preenchem verdadeiramente, libertando o ser humano das fraquezas, ele precisa o quê? Da intuição, ele precisa trabalhar com o seu núcleo, porque somente a intuição tem a capacidade de lançar o ser humano para outras esferas e comungar com elas, colhendo referências lá para ter dentro de si uma vida ética e moral saudável, fazendo um uso saudável das coisas também. Então, sem essa conexão com algo maior, o ser humano vive num looping mental buscando se libertar das fraquezas e não consegue. Não é em pensamento que o ser humano se liberta das fraquezas, dos vícios, da imoralidade, da promiscuidade, da sexualidade depravada, das bebedeiras, da masturbação, das inúmeras drogas que existem por aí. O ser humano precisa ter dentro de si algo que é mais forte do que tudo isso, porque a mente não é mais forte. A mente é que acabou criando todas essas pendências. E se o ser humano utilizar a própria mente para lutar contra as pendências que a mente mesma criou, ele não sai do looping mental, ele sempre retorna para o mesmo lugar. E é assim, os racionalistas bitolados querem se libertar das fraquezas, mas voltam a cair sempre novamente, porque não levantam um voo. E somente em espírito, através da intuição, que se pode levantar voo para se libertar dos vícios, das fraquezas, da imoralidade, da decadência, da promiscuidade, da ostentação, da vaidade, da ganância, ou seja, das inúmeras misérias que aprisionam o ser humano. Então, liberte-se das suas fraquezas para o seu próprio bem. Quem é subjugado pelas fraquezas, quem vive para as fraquezas, leva uma vida miserável no fim das contas. Desperdiça as suas energias, que deveriam ser utilizadas para coisas maiores, mais nobres, mais elevadas. E a única forma de alcançar a libertação é lutando de forma correta, lutando em espírito. É em espírito, intuitivamente, que o ser humano deve lutar para alcançar a libertação. E não mentalmente apenas, porque o cabeção não liberta. No mundo do cabeção, ou na esfera do cabeção, o ser humano apenas substitui uma fraqueza por outra. A nova fraqueza, a princípio, não parece ser uma fraqueza, mas em questão de pouco tempo o ser humano reconhece que é uma fraqueza e daí ele a substitui por outra, porque o cabeção está no looping mental. Ele não levanta voo, somente o espírito levanta voo. E mesmo estando encarnado aqui na matéria grosseira mais densa, o ser humano precisa estar em conexão com a matéria fina, com o mundo espiritual,
se possível for, se o núcleo estiver realmente desperto. Mas claro, isso são exceções nos dias atuais, pessoas que estão em conexão com o mundo espiritual, de onde o ser humano veio. Pessoas com o núcleo vivo, ativo e atuante são exceções nos dias atuais. São exceções. Então, sem essa busca sincera e verdadeira pela libertação, usando o espírito como caminho, como orientação, como indicação, o ser humano não se liberta. E é preciso se libertar das fraquezas para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem, porque do contrário o ser humano desperdiça tempo e energias. Leva uma vida miserável e não é feliz. Apenas tem a falsa sensação de felicidade, que novamente acaba desabando sobre momentos de depressão, momentos de profunda dor, de insensatez, de descontrole emocional, de desvario existencial. Somente vivendo em espírito que o ser humano consegue alcançar aquele equilíbrio emocional que lhe permite viver razoavelmente bem nos altos e baixos da vida que atingem até e mesmo as pessoas desenvolvidas espiritualmente, porque faz parte da própria vida. Isso estimula o movimento. O espírito precisa estar vigilante sempre. E os altos e baixos, esses solavancos, eles contribuem nessa questão para que o espírito se mantenha vigilante, sempre de olhos abertos frente às tentações e às fraquezas que buscam arrastar o indivíduo para baixo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!